Tudo bem? Estamos voltando ao terceiro bloco do programa de hoje, #Projetos, falando sobre investimento em imóveis. Com o nosso amigo João Pacheco, advogado, empresário na área de imobiliária e também hoje como vereador. João Pacheco, como nós estávamos falando, vamos falar um pouquinho sobre esse desenvolvimento da cidade. Deixa eu só fazer um parênteses antes de terminar. Você talvez tenha esquecido, mas você fez isso para mim. Você fez um imóvel em perspectiva, você fez um projeto para mim, através do Emerson, que é um arquiteto seu lá, que é muito gabaritado, muito competente. E eu, através dessa perspectiva que você me mandou, eu estou mandando para alguns empresários, alguns comerciantes, algumas redes e lojas, para que, se eventualmente algum deles se interessar, a gente poder fazer através da perspectiva, porque o imóvel, da forma que ele está, realmente a pessoa não tem a noção exata de como ele pode ficar. Isso é muito importante. Às vezes, apesar de ser empresário, às vezes ele não sabe que aquele imóvel pode chegar a se transformar numa outra coisa. Já que a gente falou nisso, uma coisa bastante interessante que nos trouxe muita alegria e assim... até no setor educacional, é transformar, por exemplo, uma danceteria, que era antigo Mambo Jambo, que quem é de Jaú conhece, a Vila Country, em uma escola educacional que vem com todo o material, a parte pedagógica do Mackenzie. Então veio acrescentar para a nossa cidade e foi uma transformação também. A princípio, muita gente, assim, de início vai procurar um imóvel para a escola, não imagina dentro de uma antiga, de uma antiga não era, o que estava, atualmente era uma danceteria, então de repente transformar numa escola. E foi possível graças através de projetos de imagens que a pessoa consegue ver anteriormente, como que vai ficar, e realmente fica igual, a gente faz. E Gonzalo, você falou das novas tecnologias, Eu consegui mandar um e-mail uma vez para CVS Caremark, que é a maior rede de drogarias do mundo. Ela tem 8.000 drogarias. Eu consegui fazer um contato com os diretores lá nos Estados Unidos, justamente através dessas tecnologias. E de repente eu mandei um e-mail e nem imaginava nada. De repente eu recebi um telefonema de um mexicano, que era responsável pela América Latina toda. Falou, você mandou um e-mail nos Estados Unidos, assim, nós estamos retornando isso. Vê que umas coisas... O mundo hoje ficou pequeno. Que bom, que ótimo, Então, e temos então que aproveitar disso claro, para o desenvolvimento da nossa cidade. Integrar o nosso município. Então você falou que dentro do trabalho, como político, vereador e trabalhando para toda a nossa cidade, para o desenvolvimento, no caso, você disse aí sobre projetos de trazer essa parte educacional. Sim. Na parte, por exemplo, industrial, no próprio desenvolvimento do comércio, e ligado a loteamentos, os novos loteamentos, como é que está? Com relação à parte industrial, que foi a primeira pergunta que você fez, eu faço contato diuturnamente, eu sou assinante da revista Exame, eu estou sempre buscando na internet quais são as empresas que estão mais despontando para a gente tentar fazer um contato, justamente porque agora o contato é mais fácil de fazer por aquilo que nós falamos, tanto a questão dos e-mails, questão hoje pela internet é muito mais fácil você se contatar com as pessoas. O problema, porém, é que Jaú ficou um pouco distante dos grandes centros. Se você olhar as grandes empresas, houve uma descentralização da região metropolitana de São Paulo. Mas toda essa descentralização foi, por exemplo, a Mercedes, que foi para Iracemápolis, a Hyundai foi para Piracicaba, e a Honda, que foi para Itarapina, todas ficaram margeando grandes rodovias que vão em linha reta para São Paulo. Então, o interior do estado ainda não se beneficiou disso. Nós ficamos um pouco fora nesse sentido, porque nós não fomos contemplados por foi um dos motivos de nós não termos sido contemplados por uma grande empresa, uma grande indústria, que ocuparia, por exemplo, o espaço, o vácuo que deixou a Companhia Jauense Industrial. O que nós temos qual é a leitura que nós temos que fazer disso? Nós temos que buscar uma outra alternativa, na verdade, tentar oferecer os nossos predicados através de uma hidrovia. Realmente nós estamos distantes das rodovias mais importantes, porém, nós temos a hidrovia, que é o sistema Tietê-Paraná, nós somos a rota
somos rota para a região centro-oeste do país. Então, na medida em que o desenvolvimento for amadurecendo na região central, vai ter obrigatoriamente que passar por nós. Nós somos um caminho para o Mato Grosso do Sul, para o Mato Grosso. Então, vai haver essa tendência, eu acredito nisso, que essa tendência de descentralização acabe, em algum momento, nos atingindo. Enquanto isso, nós temos que fazer através de empresas locais, como eu tentei com a Uniara, que é de Araraquara, para vir para cá, está dentro do raio de ação dela. Agora, em relação aos novos loteamentos, às tendências, nós temos que ficar sempre, eu não gosto desse termo antenado, porque é um termo meio desgastado, mas infelizmente eu vou ter que me socorrer dele. Nós temos que ficar realmente antenado para poder entender quais são as tendências e nos adaptar a elas, né? Se você ficar fora disso, você vai ser praticamente alijado do mercado. De que maneira você pode fazer isso? Dessa maneira que eu falei, essa verticalização é uma tendência. Você tem que estar de acordo com os novos conceitos, os conceitos de sustentabilidade. Por exemplo, até hoje, não existe nenhuma obrigatoriedade de água de reuso em nenhum empreendimento de Jaú. Se existe, ela não é exigida de uma maneira efetiva. Isso tem que haver, por exemplo, existem alguns empreendimentos que têm utilização da água de reuso, mas isso vai chegar um momento e que as pessoas vão entender que não é possível mais você pegar água potável e botar na privada, que é um desperdício, que é um custo para o Estado, é um custo muito grande. E isso é uma coisa que já era para ter uma sensibilidade nesse sentido. A questão do lixo também é um desafio para nós não podemos produzir tanto lixo assim. Todas as cidades, mesmo havendo esses aterros, vai chegar uma hora que isso aí vai esgotar, não é suficiente. O que acontecia na minha época, na sua época, que houve uma tendência na década de 70, no final da década de 70, de haver o descartável. Você pode ver que na sua época, quando você ia comprar uma Coca-Cola no bar, você levava um vasilhame, você ia comprar uma cerveja, você levava os vasilhames e depois você trazia outro. Depois veio como se fosse mais moderno descartar, né? Isso aqui é descartável, isso aqui é descartável. Pet. Só que daí eles perceberam que assim, vai descartar onde? O planeta é um só, não tem que você descartar. Você vai descartar, daqui a pouco você está morando numa pilha, né? Não tem como se descartar. Na verdade, o que tem que haver uma otimização dos usos do material para que aquilo impacte o mínimo possível no meio ambiente. E isso tem que haver nos novos empreendimentos. Por exemplo, em todas as questões, não só do uso da água, mas a impactação de solo, a impactação, como nós conversamos também bastante, para não haver uma distância muito grande, as cidades mais concisas. Tudo isso, a população da Terra, nós somos muitos e vamos ficar cada vez mais. Então nós temos que encontrar uma forma de conviver. De conviver de uma forma otimizando os nossos recursos e preservando os recursos naturais. Perfeito. Sistema de drenagem também é muito importante. Existe o erro de muitas pessoas, né, de quererem fazer galerias e tal e jogar tudo no rio e tem hora que não vai suportar. Então o ideal seria ter os terrenos com uma porcentagem menor de área construída, sim, mais área, né, que fosse permeável, que, né, absorvesse essa água, porque o ideal é que aquela água que caiu, por exemplo, da chuva, ela ficasse no próprio local e não escorresse. Sim. E isso tudo é muito importante, então, essa permeabilização e fazer com que realmente essa parte que você falou também é muito importante do reuso, né? Já há alguns anos atrás, assim, 15 anos atrás, eu lembro que eu fui numa palestra e tinha um pessoal que veio da Alemanha e com aquela ideia que o Brasil era um país pobre e de repente ele chegou no hotel, ele apertou a descarga e falou: nossa, que água limpinha, né? Como? Mas é água limpa mesmo, né? Depois ele foi tomar banho, ele ligou na portaria do hotel para perguntar quanto tempo ele poderia tomar banho. Aí o porteiro falou: não, o senhor tome à vontade, o tempo que o senhor quiser.
Falou, nossa, mas aqui é um país pobre, né? Desperdiçando assim. E depois ele lembrou, ele ligou de novo e falou, mas que horário que eu posso tomar banho? Aí ele falou, não, a hora que você quiser. Então, falou, mas que país é esse? É um país riquíssimo, né? Claro. E na verdade nós estamos sofrendo consequência disso que vai. É um desperdício. Né? Do desperdício. Então o reuso a gente já é uma realidade, não é 100%, realmente é pouco, é menos 50% que a gente faz, infelizmente, os projetos, porque como não é obrigatório, nem todo proprietário ele aceita fazer. Porque tem um custo inicial, mas vale a pena, porque você, além paga, né? de pagar financeiramente, né? Conceito conceito de sustentabilidade do nosso meio ambiente, de forma geral. Então, realmente dá muito bem para você utilizar uma água que você lava a mão, né? Para de repente você usar no vaso sanitário, né? Isso é muito comum. A pessoa abre uma torneira e não tem noção. A gente acha que que aquilo veio de graça, então você tem que só pagar a conta. Mas tem o custo ambiental também daquela água. Você sabe que para você, o Estado manter a sua torneira cheia de água, por mais que as pessoas falam, mas não tem água aqui, não tem ali. Não, tudo bem. Por mais deficitário que seja, as pessoas têm que valorizar isso porque é muito difícil e é um recurso escasso, né? As pessoas, antigamente, quando a gente achava que, mas a água é uma coisa que não tem valor, porque uma água é um bem. Não, a água não é como o ar, nem o ar é assim, a gente tem que ser, todos os recursos são os bens difusos, a gente tem que preservar, porque senão um dia a gente pode se privar. João Pacheco, é o seguinte, terminou o tempo. Nós tínhamos ainda assuntos como o plano diretor, sobre o patrimônio histórico. Fica para uma Eu outra acho vez. que dá para fazer um outro programa ainda com muito assunto e muita coisa para desenvolver. João, muito obrigado. A gente fica bastante satisfeito de ter todas essas informações, né, de uma pessoa que é do ramo de imóveis, que conhece a parte de leis, né, um advogado, e está dentro da Câmara Municipal, que, vamos dizer, onde acontece tudo, pelo menos onde se passa todos os problemas de uma cidade. Muito obrigado de estar aqui hoje. Eu que agradeço, estou à disposição de vocês, quando me chamarem eu venho falar. Que bom. Então, até a próxima. Até mais.